Então, pessoal, fundamentos da saúde e o ser integral. É um tema, de uma certa forma, bem profundo. Não é fácil discorrer sobre ele, mas a gente pensou de uma maneira bem objetiva. Essa objetividade tem a ver com o nosso comportamento. Vamos focar bem na questão comportamental. Comportamental. Quando a gente se fala em um ser integral parece uma coisa muito ampla, né? Muito ampla. Como é que você pode pensar na integralidade de um ser? De uma forma ou outra, nós aprendemos a pensar em ser humano em parte para chegar num todo. E esse todo, muitas vezes, é difícil de se chegar, porque você precisa de premissas que, ao longo do caminho, você acaba deixando para o lado, ou ao longo do caminho, muitas vezes, você parece que não é tão importante, porque chegar ao todo, normalmente, tem a ver com aquilo que você pode angariar ao longo do caminho. Podemos dizer material, ser visto, algumas ostentações que nós colocamos para o nosso bem, vamos dizer assim, ao longo do caminho, que nem sempre são bens assim, são questões saudáveis, mas nos anos 1920, teve uma pesquisa muito interessante que fazia a seguinte pergunta: tem tantas dificuldades comportamentais, tem tantas dificuldades de dissociações de personalidade, tem distonias comportamentais. Aí houve uma pesquisa se perguntando onde isso começa. Como é que você para saber, como é que você consegue saber onde começa essas dificuldades comportamentais? Aí, durante uma pesquisa, volto a dizer, nos anos 1920, se percebeu que a partir dos 5 meses de idade, na gestação, a criança começa a perceber, ver, sentir tudo à sua volta. Tudo à sua volta. Então, nos convém dizer a seguinte coisa, que quando você quer saber alguma coisa mais profunda sobre você mesmo, é bom perguntar para a sua mãe como é que foi a gestação a partir do 5º mês. No 5º mês, o que aconteceu, como é que era, como é que os pais estavam se relacionando, como é que a mãe estava se relacionando consigo, com a criança, como é que ela estava se relacionando com o mundo. Por quê? É na gestação que a criança é bombardeada de expectativas enormes, enormes. Vamos citar. Será se é menino ou é menina? Agora já temos possibilidades de saber. No ano passado, era muito difícil de saber pelo acesso à saúde, o acesso aos exames. Se você tem algum problema, alguma dificuldade que a maioria tem, na ordem emocional, na ordem comportamental, segundo essa pesquisa, você pode conversar com seus pais, que, sem sombra de dúvida, ou na maioria das vezes, você pode ter informações muito interessantes porque foi na gestação que a criança foi bombardeada, foi na gestação que a criança teve muitas expectativas. Aí a criança vai se desenvolvendo no útero materno, depois nasce, e lá para uma idade avançada ela começa o quê? Desenvolver todas aquelas expectativas ou aquelas dificuldades que foram bombardeadas na criança. Vamos dar um exemplo. Eu quero menino, chega a menina. A menina pode ter questões de se relacionar não com o sexo oposto, querer ter atribuições mais masculinas. Em relação a meninos, também isso pode acontecer, não que ele vá fazer tal coisa, mas de tanto ser já a expectativa ser grande ou a energia ser jogada tanto na criança que ela nasce com o quê? Com um envoltório magnético, ou seja, vamos dizer assim, a energia que foi contemplada para ela durante a gestação, ela nasce com aquilo. E isso pode ser observado ao longo do caminho. Não estamos falando aqui na questão
escolha, opção sexual. Não, nós estamos falando de questões comportamentais. Questões comportamentais que podem ser geradas através do quê? Através do quê? De expectativas colocadas na gestação. Se for uma gestação, por exemplo, com problemática a nível de agressividade, a criança pode crescer com o quê? Sendo agressiva. Então, tem muitas situações que podem ocorrer. Mas como fazer, como perceber, como analisar quem nós somos através das nossas atitudes? Como perceber quem somos através do nosso relacionamento? Como perceber o que nos incomoda? Como é que eu faço isso? Como é que eu analiso em torno de mim para que eu possa perceber as minhas dificuldades ou as minhas dificuldades, as minhas virtudes? Como é que eu posso analisar quem eu sou? Como é que eu posso fazer isso? Camila. Olha, também tô querendo saber. Inclusive. Inclusive, tô querendo saber. Quem souber, me conta, porque tô bem interessada nisso aí. Segundo a sua afirmação, as suas palavras parecem algo bem difícil, não? Pra mim, é. Eu, Camila, tenho dificuldade de me perceber. De te perceber. Lara. Oi. Como é que eu faço para analisar quem eu sou, meus comportamentos, através de minhas virtudes ou as minhas dificuldades, podemos dizer? Olha, eu acho que não tem como tu perceber se tu não passar por alguma situação. Não existe mudança adocicada. Então, alguma coisa vai começar a ser recorrente na tua vida, que tu vai perceber que está andando em círculos e que não consegue sair daquilo ali, tu vai te perceber que alguma coisa está acontecendo. Então, assim, não tem como do nada você parar e, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não. A gente não consegue se perceber assim. Então, eu penso que, primeiramente, as situações, elas vão acontecendo e, dentro disso, quando, estou percebendo que sempre tal situação acontece comigo, sempre, eu estou sempre tentando sair disso, sair, e essas situações são recorrentes. Aí tu começa a ter uma análise, né? Começa a analisar, onde tu começa a te questionar, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece comigo? Penso que, primeiramente, a gente cai na questão da vitimização, né? Primeiramente, a gente cai nessa questão da vítima, né? Porque eu sou um tadinho, porque eu sou isso, porque eu acho que é até normal. Isso seria uma Acho que é negação. até normal esse primeiro estágio, assim. Essa vitimização, podemos dizer que seria uma negação da sua própria experiência? Sim. Quando você chega ali na adolescência, o que acontece com o corpo? Quem é que pode me dizer? Porque eu não lembro mais, faz muito tempo já. Tem uma explosão de hormônios acontecendo e seu corpo começa a mudar. E o que isso pode acontecer psicologicamente, Michael? O que isso pode acontecer psicologicamente? Não tem sentido exatamente. Vai lá, vamos fazer uma percepção evolutiva. A criança chegou, desde os 5 meses, ela é bombardeada pelos pais, nas expectativas. Meu filho pode ser isso, que pode ser aquilo, que normalmente isso acontece muito, tá? Acontece muito. Aí a criança que nasceu, ela vai para a fase da adolescência, quando chegar lá o corpo muda completamente, está mudando completamente. O que isso pode acontecer a nível psicológico? Nível psicológico, mental. Não lembra? São as descobertas, né? O adolescente começa a descobrir a si próprio, sei lá, não sei exatamente o que psicologicamente, o que... Vamos lá. Ela começa a se descobrir, né? Começa a aflorar desejos, começa a ver esse tipo de coisa, sei lá, não sei exatamente o que é Fátima, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer na sua percepção?
Um transtorno de ansiedade. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Luciana. Não sei dizer nada, não. Então, vamos lá com uma pessoa que sabe muito, que lida muito com jovens, já teve uma filha, e agora está lidando muito com adolescentes. Silvia, o que acontece nesse momento? O que você percebe enquanto professora, alguém que lida muito com eles? A gente fala aborrecência, né? Aborrecência. Por quê? Revolta muito. Como tu falou, muda. Alguém falou, acho que o Michael, o hormônio, aí vê que o corpo não tá do jeito que imaginava que seria nessa fase, começa a revoltar, porque eu tô muito gorda, eu não queria ser assim. E como tu falasse mesmo, a mãe, os pais imaginam que o filho ia ser de um jeito, chegou na adolescência de outro. Isso tudo eu acho que eu vejo a adolescência aborrecência. Essa aborrecência seria o que? O adolescente está aborrecido com quem ele é? Não somente com o que ele é, mas é o que ele pensa que ele já pode fazer. E ele é sempre podado pelos pais. Hoje nem tanto pela hoje nem tanto. Porque hoje eles estão mais livres para fazer, eles estão quebrando a cabeça mais sozinhos, né? Será? Luana. Eu não queria que tu me perguntasse, porque a minha adolescência foi meio diferente, daí não sei. Porque foi. Qual era a pergunta? O que pode acontecer a nível psicológico, essa mudança de hormônio, essa mudança no corpo? Muita confusão, né? Porque tu olha, tu não te reconhece, né? Tu olha o teu corpo, além de toda a questão física, teu emocional não acompanha, né? Aí acho que vem muitas divergências entre os pais e os adolescentes, né? Porque é um período que tu quer experimentar, tu quer se distanciar um pouco da tua família, porque tu quer se reafirmar. Ao mesmo tempo, tu não consegue fazer isso sozinho, aí tu se junta em um bando para buscar uma identificação. Enfim, é uma procura que não para, né? Tu tá sempre ali buscando alguma coisa, buscar pertencer, e só vai, quando dá uma baixada nessa questão de hormônio, tudo que tu vai começar a entender que esse processo, né, de se entender, mas pode causar muita confusão. A gente pode até parar para pensar a seguinte coisa, que chega ali na adolescência com aquela explosão de hormônios, o adolescente, o ser em si, ele, como vou usar suas palavras, gerou uma grande confusão entre o quê? Entre o parecer e ser. Ele precisa parecer alguma coisa e, às vezes, ou na maioria das vezes, ele é uma pessoa diferente. E mais ainda, às vezes, ele tem que parecer alguma coisa que os pais querem. Então, aí fica aquela confusão. Eu preciso parecer algo que os pais me projetaram para mim. E a única identificação que eu tenho entre homem ou mulher ou família é aquilo que meus pais me deram. Aí, na maioria das vezes, o que acontece? Eu começo a projetar aquilo que meus pais vivem e viveram ao longo do tempo. Aí, se eu tenho, por exemplo, uma mãe submissa, eu vou tentar ser submissa. Se eu tenho um pai submisso, ou um pai agressivo, ou uma família agressiva, eu vou tentar ser dessa forma, porque foi a única forma que eu aprendi. Mas na dessa adolescência, o que acontece? Eu estou vendo outra situação. E eu preciso me projetar perante um bando, como você falou, para poder ter a minha identificação. Olha só que confusão. Olha só que confusão. E mais ainda, ainda nesse momento pode acontecer aqueles problemas do puerperal, ou seja, obsessão. Os espíritos se aproveitando dessa situação, dessa confusão generalizada no corpo, que o espírito encarnado não tem orientação dos pais ou da família ou do responsável, não sei, mas ele acaba gerando muitas vezes o que é essa obsessão. Acaba acontecendo isso. E o ser acaba prestando mais atenção nos desencarnados que no encarnado. Olha só o que pode acontecer.
expectativa, explosão de hormônios, explosão de hormônios. O que pode acontecer depois disso? Camila. Olha, talvez eu esteja nessa fase, entendeu? Não sei. Porque eu acabei de sair da adolescência. Ô, Camila, é isso? É que eu ainda não cheguei na adolescência. Faz parte. Tipo isso. Ai, qual é a pergunta mesmo? Eu tava na outra lá atrás ainda. Isso aí faz parte do negócio, qual era a pergunta, porque isso volta e meia, né? Olha só, a criança, a partir dos 5 meses, segundo a pergunta, a pesquisa que eu citei, ele sente tudo à sua volta, ele vê, ele enxerga, entendeu? A partir magneticamente, a partir dos seus sentidos, tá? De uma maneira geral. Aí depois ele nasce quando chega a adolescência, tem aquela explosão toda. Ele parece que é uma coisa, não é aquilo, é diferente, e acaba tentando agradar os pais e agradar todo mundo à sua volta. Olha só. E aí tenta agradar, a briga com os outros, e depois, mais tarde, ele tenta o quê? Projetar a sua vida através do quê? Do que a família lhe passou. Porque aquela parte mais segura, aquela ideia mais segura, muitas vezes que se tem. Isso eu estou falando de uma família. Uma criança nem estou chegando ainda àquela criança que não tem uma família, tá? Que está sem a família. Mas eu digo para ti, pergunto para ti. Aí chegou ali naquela fase da adolescência, aquela dificuldade toda de se projetar ser quem eu sou, se revolta no corpo, ele começa a entrar em xeque o seu corpo, então começa a crescer cabelos, começa a crescer, o corpo começa a mudar completamente, ele começa a se olhar, olha para o outro, aí o outro acha que é bonito, ou esse aqui não, tu é feio, e tem todas aquelas coisas que nós já passamos. Aí, depois dessa confusão toda, ainda tem uma obsessão que pode ocorrer, a obsessão de irmãos desencarnados. Nesse momento, a criança fica, às vezes, completamente perdida, sem orientação. O que pode acontecer depois disso? Eu acho que pode gerar uma frustração isso tudo, sabe? Gera uma frustração, um apego, e normalmente a gente se vê muito isso na sociedade. É o que? A criança, que ainda é criança, tentando casar cedo para tentar fugir daquele núcleo que o criou, ou naquele núcleo que ele vive, para tentar buscar uma identidade fora daquele. Claro, não, a gente não chegou tão na frente ainda, mas e mais lá na frente, daí, né, tu cria toda essa, idealiza tudo, esse mundo e família que é agradada e tá, beleza, conseguiu conquistar aquilo que tu quer. Tá lá, tô casado, não sei o quê, e aí lá na frente tu olha, putz, era isso? Sabe? Tipo, Será onde tu tá sempre se frustrando, entendeu? Aí o que acaba muitas vezes? Você foi oprimido ao longo do tempo, sem consciência disso. Aí você acaba oprimindo outra pessoa através do quê? Das suas frustrações. Sabe aquela coisa, eu não sei se você já viu isso nas interações sociais, a pessoa dizer mesmo assim, eu sou uma pessoa que tento ajudar todo mundo, mas nunca dá certo. Já ouviram isso? Eu sou uma pessoa boa, não tento, penso em todo mundo, mas não penso em mim. Já viram isso? Já ouviram isso? Normalmente isso significa o quê? Isso significa o quê? Uma pessoa que está tentando se projetar no outro para tentar o quê? Amordaçar, ou tentar, não sei se essa palavra amordaçar, mas podemos dizer assim, englobar para que ele não enxergue, ele se projeta no outro, se tentando buscar utilidade na sua vida. Porque, sem sombra de dúvida, na maioria das vezes, ele se acha inútil com a vida que tem. Aí ele acaba o quê? Oprimindo o outro através do quê? De sofrimento, que nada dá certo na minha vida, que eu não sou uma pessoa feliz. Vocês estão entendendo? Você já viu isso alguma vez? Essa semana eu vi uma... Eu fico trabalhando aqui, o bom de trabalhar em casa é que daí tu pode botar pra tu ouvir o que tu quiser, né? Uhum. E daí eu tava trabalhando e tava ouvindo uma palestra do Rossandro que falava sobre a autoaceitação. E daí falava muito sobre isso, sabe? Da questão de você tá sempre se projetando no outro, você tá sempre
colocando expectativa no outro, esquecer de se olhar e o seu nunca tá bom, que sempre o do outro é melhor. E, enfim, nesse sentido, assim, sabe? Muito boa a palestra, inclusive, indico. Então vamos voltando àquela pergunta, como é que eu saio dessas dificuldades? Como é que eu começo a colocar o pé fora? Nós temos um costume, ou seja, faz parte da nossa educação, rotular tudo aquilo que não conhecemos. Rotular tudo aquilo que não conhecemos. A gente coloca rótulos em tudo aquilo para tentar se distanciar de nós até a nossa responsabilidade perante aquilo. Nós colocamos rebeldia, nós colocamos vários sinônimos para distanciar aquilo que vivemos. Então, o que eu quero dizer, acima de tudo nisso, é o quê? Que para que você se veja, para que você comece a se entender, comece a perceber, você tem que ver o outro também. Você não tem como pensar numa integralidade, num ser integral, sem olhar para o outro. Não tem como. Não tem como você se analisar tudo a partir do seu ponto de vista. Não tem como você mudar de comportamento se você simplesmente se fechar dentro de uma bolha, e dizer o seguinte: o que eu falo está certo. Há pouco tempo estava conversando com uma pessoa, eu peguei e disse a seguinte frase: na sociedade é muito fácil a gente falar sobre o outro dentro da nossa casa, dentro da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto pode ser dentro da nossa casa, dentro da nossa mente. É muito fácil você dizer que o outro está errado só a partir da sua perspectiva. Só a partir da perspectiva. Aí se perguntou para mim, mas se o outro estiver roubando, ele está certo ou está errado? Se você pensar socialmente, existe um padrão certo e errado. Eu peguei e falei, mas se você pensar no desenvolvimento humano, nas ações, na acessibilidade, no acesso a informações, a mudança de vida, tu vai perceber todo um conjunto de coisas que aquele ser humano que lá cometeu algo errado para os nossos olhos, na cabeça dele, possivelmente ele não tinha mais nenhuma possibilidade de fazer algo diferente. A Lara citou crianças de 14 anos. Muitas pessoas podem dizer a seguinte coisa: essa criança estava sem perspectiva, ele está errado. Mas você sabe o que estava acontecendo lá? Qual é o contexto que a criança estava vivendo? Qual é o contexto que a criança nasceu? Como é que foi a gestação dessa criança? Você não tem como pensar em uma questão saudável, você não tem como buscar uma saúde mais plena, um desenvolvimento para ser feliz, sem você olhar para as vivências que estão à sua volta. A questão de sair da bolha é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Pensar através da nossa casa, da nossa vida ou das nossas verdades, muitas vezes obsoletas, é nada mais, nada menos que projetar no outro aquilo que você não foi, ou projetar no outro as suas certezas que estão equivocadas. É tentar distorcer uma vivência social. É tentar distorcer o Evangelho do Cristo. É tentar desenvolver o que nós aprendemos até hoje. É tentar distorcer a nossa própria existência. Não sei se estou me falando claramente para que todos entendam. Para que você possa pensar numa saúde integral, tem que passar pelo outro. Para que você se reconheça mudando, percebendo, desenvolvendo, você tem que interagir. Evangelho é verbo. Nós temos falado muito tempo sobre isso. Evangelho é caminho, Evangelho é ação. Quando estamos frustrados, quando estamos com o emocional abalado, o que normalmente fizemos? A gente se recolhe? Não faz isso? Quando a gente se recolhe, a gente procura o que normalmente? Camila, o que a gente procura?
A gente se recolhe, o que a gente procura. Uhum. Não sei. A gente se recolhe, normalmente a gente procura o quê? Mas algo para se esconder, algo para se prender, algo para se esconder do mundo social, de algum olho alheio, que alguém possa perceber que você possa estar frágil. E essa fragilidade, normalmente a gente aprende a estar distante dela, tentando nos manter forte, tentando nos manter sobre-humanos, esquecendo da nossa humanidade. Essa humanidade tão necessária para que a gente perceba que o outro está na mesma frequência do que nós, que o outro é parecido com nós, ou que o outro é semelhante, é nosso semelhante. Então, esse distanciamento de quem eu sou, das minhas dificuldades, tanto quanto virtudes, me faz o quê? Estar criticando, estar colocando simbolismos inadequados, colocando rótulos, utilizando de racismo, vamos colocar podemos falar de racismo ou qualquer outra bandeira, podemos falar de bandeira que tem por aí, que as pessoas se agarram a ela como sendo uma verdade absoluta, esquecendo do fator único, humanidade, que o ser cristão é para tudo, é para todos. Não existe cor, não existe raça, não existe credo, não existe nada. Jesus é para todos. Se eu estabeleço para a minha vida que se Cristo é a verdade a ser seguida, eu vou desconstruir tudo aquilo que eu acho. E começo a vivenciar. E começo a perceber. É difícil isso? Pergunto para vocês. Quem pode me falar? Fátima, é difícil? Lara, é difícil? Oi? É difícil? Repete a pergunta. Não sei mais claro. É difícil sair da bolha? Se ela está confortável, é. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é o quê? A nossa reencarnação. O que nós estamos resgatando? Os resgates, as experiências que devemos resgatar através de experiências do passado. Aquilo que que estamos vivenciando tem tudo a ver com a nossa família, tem tudo a ver com as nossas interações sociais. Não sei querer sair da bolha, aquela bolha confortável, aquela bolha social, que dizer que na minha área aqui está tudo confortável, isso, né, de uma maneira ou outra, podemos dizer que é um sentido exacerbado do egoísmo. O egoísmo de não querer afastar dos outros todo aquele que entra em confronto com aquilo que eu subjetivamente eu coloco como verdade. Aí você pode citar negacionismo, eu negar que existe desenvolvimento, que todo mundo é aquele jeito, sabe? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, ou era daquele jeito e vai continuar desse jeito. Nós rotulamos tudo. Rotulamos tudo para o quê? Para distanciar, para negar que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. E esse barco se chama desenvolvimento. Só que cada um vai perceber esse desenvolvimento de uma forma diferente, através de suas escolhas, através de suas atitudes. Se olhar, se ver enquanto ser social é um desafio enorme, colocamos pedras e mais pedras para dizer que isso aqui é intransponível. Não, ela é transponível, sim. E, acima de tudo, ela é simples. Quando eu coloquei se é difícil, não é difícil, é fácil. Colocamos que é difícil porque sair da nossa zona de conforto, na nossa bolha, nós lutamos por ela. Você lutou para ter aquela comodidade. Só que comodidade a nível material, a nível social, isso para o seu bem-estar. Mas não significa que esse seu bem-estar não possa pensar no outro,
seu bem-estar não possa pensar que existe pessoas em diferentes situações sociais. E o acesso deles, o acesso deles no seu desenvolvimento no social foi completamente diferente do seu. Você pensar dentro da sua casa, no centro de uma cidade, é uma coisa. Você pensar na sua vida num bairro bem distante da cidade, é outra forma. Então, pensar em contextos sociais é extremamente relevante. Alex, Oi. eu acho que isso tudo que tu tá falando tem muito a ver com o que tá acontecendo agora, né? Porque, tipo, isso que tá acontecendo fez a gente literalmente sair da nossa bolha. Porque tava tudo bem, tava tudo certo, todo mundo sem empreguinho, bonitinho, fazendo tudo o que quisesse, não sei o quê, e do nada tudo. Será se estava tudo bem? Será se estava tudo certo? Não, tudo bem que eu digo para as pessoas estava tudo certo, todo mundo estava vivendo, ó, tô aqui, tudo certo, sai a hora que eu quiser, volta a hora que eu quiser. Aí agora, opa, parou tudo, e aí tá fazendo com que as pessoas pensem mais, não sei, né? Eu tô vendo isso, pelo que eu percebo, pelo menos, que tá fazendo com que as pessoas abram os olhos para a gente chegar um pouco próximo, sabe? Perceber que o mundo não é só Brasil, é muita coisa envolvida, e é uma coisa que mexeu com o mundo todo, né? Então... Mas será que as pessoas têm percepção de mundo? Será que as pessoas, hoje em dia, é fácil ter uma percepção do mundo, ter uma percepção do outro? Que, por exemplo, nós estamos no Brasil, será que é fácil perceber, por exemplo, Estados Unidos, Japão, perceber que no mundo existe bilhões de formas diferentes de interagir? Basicamente estava tudo bom, estava tudo certo, porque estávamos dentro da bolha escondidos. Estávamos dentro daquela bolinha. Porque, não, estava tudo fácil, estava tendo meu primeiro emprego, tinha milhões de desempregados. Só que os milhões de desempregados não estava sendo muitas vezes noticiado, ou se estava noticiado, eu fazia de tudo para poder o quê? Para poder estar distante dessas informações negativas. Porque nós pesamos positivo e negativo. Esquecendo que você precisa estar com seu foco, buscando algo objetivo, pensando no futuro, estar animado, mas também existem problemas sociais que nós precisamos estar aprendendo sempre com os dois. Se não fosse dessa forma, nós teríamos a nossa virtude e também as nossas dificuldades, nossos defeitos, que muitas vezes a gente deixa. Se eu chegar e perguntar assim, elenque as suas virtudes e os seus erros, as suas dificuldades, o que passa primeiro na nossa cabeça? O que vem à tona primeiro? Os nossos defeitos ou as nossas virtudes? O que vem primeiro? Quem é que se habilita a falar? Se eu chegar a perguntar... Geralmente defeito. Geralmente. Geralmente defeito? Vocês concordam com a Camila? Fátima? É porque a gente tem um pouco de receio de falar das nossas... Não é? O que é o que falou? Defeito? Virtude. Qualidades, eu vou usar, né? Qualidade, sim. Um problema, assim, porque parece que quando a gente exalta alguma coisa de bom que a gente tem na gente, a gente está querendo se achar com aquilo. Daí é mais fácil apontar para os defeitos. Defeito? Será se nós vivemos através desse determinismo, eu pensar no que o outro fala para me agir dessa forma? Será que é isso? Nós sempre, de uma maneira ou outra, se pensa que fala dos seus defeitos e virtudes, da qualidade. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É os seus defeitos. Porque socialmente a gente aprende que todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não é verdade? Que primeiro você se culpa para depois você perceber que aquele peso que está nas suas costas, que você se culpou, você poderia ter agido de uma forma diferente. Não, primeiro o quê? Todo mundo é culpado desde que se prove ao contrário. Diferente do que da Constituição, todo mundo inocente até que se prove ao contrário. Nós estamos aqui batendo de frente com o princípio da humanidade.
o princípio do ser humano. Entendeu? O princípio que todo mundo tem o direito de, entre aspas, errar e ter acertos. Todo mundo tem a sua vivência. Naquele momento, aquele contexto, para ele acha certo. Por isso que você pode dizer que está errado. Como é que você vai ter uma saúde se você não pensar desse, se você não pensar, não abrir, sair dessa bolha, abrir o leque de informações, estar pronto para outras vivências, outros conhecimentos que não são só aquele cercadinho que você criou para você. Que saúde você espera se trancando dentro das suas neuroses, da sua bolha, das suas verdades, muitas vezes do seu negacionismo. Como é que se espera que o outro possa te enxergar como uma pessoa, como ser humano? Como é que você pode esperar que o outro te dê amor se você não passa, se você não vive dentro das suas percepções, o significado de amor? Quando se fala em querer dar alguma coisa para o outro, fazer alguma coisa para o outro, o que nós esperamos? Fazer alguma coisa muito grande. Há pouco tempo nós falamos, se você tem 1 quilo de arroz, se você tem um bago de arroz, alguma coisa se pode dar, porque a sua atitude, a energia que você emana, é a sua atitude como ser humano de fazer alguma coisa. Às vezes, o material, aquela caridade material, não supriu literalmente as necessidades da pessoa, mas aquele calor humano motivou a ele ao que? A andar, a caminhar, a ver novos horizontes, a perceber que o mundo, para ele, pode ser diferente. Nesse momento, na sociedade, a gente fala dos desalentados. As pessoas que não estão mais com expectativas, elas não percebem que a vida pode mudar, que ela, quanto ser humano, não possa vencer no social, que ela não possa ter outros horizontes. Daí, desalentados. Podemos falar também depressivos. Na imensidão de neuroses que tem, na imensidão de doenças psicológicas, problemas psicológicos, tanto como doenças, como foi falado de esquizofrenia e tantos outros nomes que se tem. Porque determinamos, muitas vezes, a partir do nosso contexto, que a pessoa tem um rótulo. Ou ela é autista, ou ela é louco, ou ela é isso, ou é aquilo, mas esquecemos do que dentro daquele suposto rótulo existe um ser humano. Existe um ser humano. O distanciamento que nós criamos através das nossas verdades absolutas, que negamos muitas coisas à nossa volta para dizer que estamos corretos, distanciou do outro. A dificuldade de dar um abraço em alguém é muito grande. Quando nós estávamos vivendo naquela correria, naquela rotina, que estava tudo bem, temos dificuldade de abraçar, porque estávamos dentro da rotina. Não parávamos para pensar nisso. Agora houve distanciamento social. Agora pensamos no outro. Começamos ligou. Tem um outro do teu lado, tem outra pessoa do teu lado. Aí tem aquelas historinhas do WhatsApp. O governo foi lá, cortou o WhatsApp deixou de funcionar. A mãe encontra o filho depois de 5 anos dentro de casa. Aquelas brincadeirinhas que se fazem na internet. E de uma maneira ou outra, tem o seu fundo de verdade. Quantas vezes não olhamos para quem está da nossa casa, nas suas qualidades, e enfatizamos mais os tais defeitos, porque não estão dentro daquilo que queremos que a pessoa nos dê. Necessariamente aquilo que você dá para a pessoa não significa que ela vai te dar da mesma moeda. Fazer o bem sem ostentação. Fazer caridade sem ostentação. Fazer caridade para o outro sem que o outro fique te enxergando, sem que tente subir num púlpito e dizendo a seguinte coisa: eu fiz caridade para o outro. Não. Fazer o bem sem olhar a quem. E sem pedir nada em troca. Dar de vestir, dar de comer, dar um apoio, dar um sorriso, dar um abraço, apertar as mãos. Agora, estamos com dificuldade em relação a isso. Mas emitir um carinho, emitir um sorriso, emitir boas vibrações.
Se não consegue abraçar, você pode orar, você pode fazer algo. Jesus nos ensinou. A nossa bolha, a nossa negação. Botemos até várias faces para Jesus. Para muitos, Jesus não é caridoso. Para muitos, Jesus não é amor. Mas quem sou eu para criticar? Quem sou eu para dizer que aquele está errado? Atira para a primeira pedra que nunca pecou. Alguém já ouviu falar sobre isso? Porque vivemos mais para o outro do que para nós mesmos. Esquecendo que viver para nós também tem a ver com o outro. Lembram disso? É difícil mudar a perspectiva? Não. É complicado? Não. É simples. Bem simples. Só que o único inimigo que você tem é você mesmo. Não espere do outro aquilo que ele não pode te dar. Não espere do outro aquilo que você não consegue dar para você mesmo. Ah, mas eu não consigo me perceber. Mas eu não consigo me ver. 3 perguntas. 3 perguntas. Como é que está o seu pensamento? É compulsivo? Como é que está o seu pensamento? Como é que estão aquele pensamento durante o dia? Como é que está? Você tem pensamentos repetitivos? Os seus pensamentos sempre estão no outro, no que ele faz, esquecendo de quem ele é? Seu pensamento está no ídolo? Como é que está o seu pensamento? Uma pergunta. Segunda pergunta. Como é que estão as suas atitudes? Como é que é a sua atitude? É compulsiva também? Você está necessitando repetir várias vezes para fazer o certo, perfeito? Não ter um errinho? Como é que estão as suas atitudes? Você vai limpar uma casa, a casa tem que brilhar? Você tem que lidar com o outro? Você tem que lidar com o outro, você tem que ter um amigo e ele tem que falar tudo o que você quer? E você fala, eu só estou falando a verdade? Eu só quero o que é certo? Aí você está oprimindo o outro, aí muitas vezes uma atitude compulsiva, você está oprimindo o outro, mas assim, para um pouquinho, dê um pouco de paz para a pessoa, mas eu não quero nada demais, eu só quero o que é certo. É assim? Como é que é? Como é que tá as suas atitudes? E agora, como é que é a sua personalidade? Como é que é o seu caráter? É obsessivo? Sua personalidade é subobsessiva? Você está compartilhando com o outro? Você está percebendo que numa discussão você não precisa jogar lenha na fogueira para criar uma discussão maior ainda? Você está se calando? Você está dando oportunidade para o outro falar? Você está percebendo que você está numa grande miscigenação de pensamentos, miscigenação de pessoas, formas diferentes de ver, que tem tudo a ver com o seu semelhante? Como está? Analisar esses 3 quesitos é um começo. Como a Camila perguntou. Eu gostaria de saber, é bem por aí? Analise como é que está o seu pensamento, as suas atitudes. Como é que está o seu caráter, a sua personalidade? Você pega alguma coisa para fazer, precisa fazer rápido? Para dizer que você conseguiu? Você faz no automático? Ou você faz com carinho? Como é que é? Seu pensamento. Você está se podando ou você está dando liberdade aos seus pensamentos? Liberdade de aprender, liberdade de ver outros horizontes? Ou você está se fechando dentro da sua casa mental?
e se colocando como rei de tudo, ou rainha. O que você está fazendo? Isso são perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. A minha atitude com o outro está sempre sendo de confronto. Eu estou confrontando. Para que eu quero tanto confronto? Por que eu preciso tanto confrontar o outro? Para dizer que ele está errado? Para dizer que eu estou certo? Que certeza é essa que eu tenho? Que é só baseada nas minhas crenças, nas minhas ideologias, na minha ideia de vida. Vocês estão percebendo, estão aí, onde essa conversa pode chegar? Em um lugar só. Saúde. Saúde. Nossa saúde tem a ver com isso. Nossa saúde enquanto ser tem a ver com isso. Você sabe que vai desencarnar? Você entende que você vai desencarnar um momento? Ou está tentando se distanciar disso? Você sabe que tudo que você quer se apegar nesse mundo, vai dizer que é teu, uma hora você vai deixá-lo? Entende isso? A sua posse, que é meu filho, meu marido, minha esposa, minha casa, meu carro, você não tem? Que uma hora vai ser se perguntando o que foi que você fez com as qualidades, com os talentos. Você enterrou na terra? O que foi que você fez? Você conseguiu comprar uma casa com trabalho, com honestidade, através do seu objetivo. Aí chegou lá, conseguiu. Aí acabou se enterrando dentro da casa. Em vez de ser algo para libertar você enquanto pessoa, você acabou criando uma prisão para você mesmo. Se não fez isso, se escondeu dentro de si, dentro da sua casa mental, dentro do seu palácio mental. São reflexões. Ninguém aqui tem o objetivo de se colocar como dono da verdade jamais. Isso é diálogo, isso é filosofia. Isso é buscar se colocar no lugar do outro. Nesse momento, temos um empurrãozinho. Temos um empurrãozinho. Temos a oportunidade. Como sempre tivemos a oportunidade de parar para pensar nisso. Exemplos não faltaram. Exemplos tem. Sempre tiveram. Mas o nosso ato de negação, nos negando a nossa própria busca pela felicidade, a nosso próprio prazer enquanto pessoa. Aí buscamos um prazer que não é aquele prazer de interação, de ver o sorriso no rosto da pessoa, mas aquele prazer pessoal, que anestesia. E a ilusão de se colocar no lugar diferente daquele que não é, de se projetar, de dizer que você é uma pessoa que você não é. E acaba muitas vezes esquecendo o seu princípio, a sua vontade, aquilo que te deixa tranquilo, de olhar para o outro, e acaba tendo uma ilusão. Como no livro que a gente está lendo se fala o ópio da ilusão, né? O que nós estamos querendo? Anestesia, o ópio? Ou estamos não querendo ver? Que se drogar não é para aquele só que se colocar, socialmente falando, que é aquele que busca as drogas farmacológicas, como tem outras não legalizadas. Não é só para aquele. Não existe só aquilo. Existe o viciado também no comportamento. Existe o viciado buscando anestesiar sua consciência através do prazer. Existe o viciado buscando o ópio da ilusão. Que se nós formos falar um pouquinho sobre a química cerebral, vai se perceber que existe vício. Então, o que a gente pode fazer? Olha, nesse momento, chorar, né?
Por quê? Reflitão. Tu pode chorar de felicidade, mas de tristeza por quê? Quantas pessoas à nossa volta, Tristeza. quantas pessoas à nossa volta têm a oportunidade de ter esse diálogo? Quantas pessoas? Não de tristeza. É reflexão. De reflexão mesmo, né? Poxa, olha como é que tá a vida aí, é coisa arada, né? O que a gente podia fazer para melhorar, né, esse negócio aí? E uma coisa, ela sempre esteve desse jeito. E sempre houve a oportunidade de nós fazermos essa reflexão. Olha quanto distante a gente se coloca de nós mesmos para não conseguirmos fazer um pouco dessa reflexão. Autoconhecimento. Se fala tanto autoconhecimento, como é que você vai se autoconhecer? Primeiro, pelo básico. O que você vai dar para o outro, aquilo que você tem? É exatamente aquilo que você tem. Nada mais do que aquilo. Você consegue lidar como? Você tem um pouquinho de cristianismo dentro de você, você tem um pouco de amor ao próximo, você sabe o que é caridade? Ah, não ser caridade nasce na 100%? Não, então trabalhe com 0,01%. Então dê aquilo, interaja com aquilo que você tem. Interage com aquilo que você tem. Não busque prédio, não busque imagens para que possa ser adorado. Não. Seja simples. Seja simples. Simples nas suas atribuições, simples na sua busca, simples nos seus objetivos. Não adianta querer um prédio, esquecendo do alicerce, que você precisa colocar o tijolinho, precisa botar do ferrinho lá no começo. Sempre pensamos nas arquiteturas, aquela coisa enorme, esquecendo que tudo para que se possa ser feito precisa ter base. Mas como que eu vou fazer? Eu preciso de dinheiro? Não. Você precisa ter fé, precisa ter vontade, precisa ter objetivo. Objetivo. Seu objetivo é o quê? Se agarrar na vida material e dizendo que está sendo espiritual? O que eu estou buscando evidenciar é o que no nosso comportamento existe uma contradição, muitas vezes imensa. Imensa. Lembra daquela frase que nós já conversamos? Você vive aquilo que você pensa? Vivemos muitas vezes totalmente diferente daquilo que pensamos. Criando uma distonia pessoal, uma distonia, buscando criar máscaras para satisfazer certos nichos sociais, esquecendo de que nós somos. Aí tem aquele cadinho lá, né? Aquele momento lá na cama, que tu para, reflete, aí tá chorando, vira pro canto e diz a seguinte coisa: não vou chorar aqui para ninguém ver. Esse é o momento aqui que eu me refaço. Percebe? Diferença de postura. Eu volto a dizer, não podemos esquecer a lei de causa e efeito. Não podemos esquecer os resgates, porque estamos num planeta de provas e expiações. Que você vai ter situações que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir intervir, você não vai conseguir mudar. Não. Você tem que entender que existem situações completamente diferentes que vão sair da sua possibilidade. E você tem que fazer o quê? Rezar. Oração. Elevar o pensamento a Deus pedindo que auxilie o próximo. Fazer um evangelho no lar. Não jogar lenha em discussões. Saber que tudo é possível. Ter o pensamento crítico. Lembra daquilo? Mas vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira? Você questionar, em vez de se jogar, literalmente, buscando um salvador. A ideia do sebastianismo brasileiro, buscando sempre o quê? Um salvador para os seus problemas, alguém para que possa te conduzir. Não. O único que tem que conduzir você através dos seus problemas é você mesmo. Interagindo, inquirindo, perguntando, não sei, pergunto, pesquiso, interajo, sem tentar dominar o próximo, sem tentar escravizar o próximo através dos nossos conselhos. Seja ele de verdade, equivocadas muitas vezes,
ou através do seu desespero, ou da sua dor, sofrimento, dizendo que eu sofro. Aí você se vitimiza. Aí tem um outro, muitas vezes, que tem pena. Aí você acaba amordaçando o outro, colocando algemas nele, através da sua vitimização. Fé inabalável é aquela que encara as situações de frente. Não é uma fé que se esconde. Daí, fazendo reflexões, podemos chegar ao quê? A uma possibilidade mais saudável de vivência, de interação. Certo, pessoas?